as 17 maiores potências militares do mundo. Todos os anos, a Global Firepower elabora um ranking no qual classifica 125 países de acordo com a sua força militar, baseando-se em mais de 50 fatores, dentre eles os recursos logísticos e financeiros disponíveis e a geografia do país em questão. O site observa que alguns fatores têm maior peso sobre a conta final. A população de um país, por exemplo, é algo que impacta diretamente na pontuação e, portanto, no posicionamento no ranking, já que aqueles mais populosos têm mais pessoas disponíveis para o serviço militar. A classificação será abordada neste documentário de forma decrescente, pelas peculiaridades que envolvem cada nação. Os orçamentos de cada nação com os gastos militares serão abordados posteriormente em outro documentário específico. O país a ocupar a 17ª posição é o Brasil. As Forças Armadas Brasileiras, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea, são instituições nacionais permanentes e regulares, que têm como missão constitucional zelar pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, da lei e da ordem. Como o Brasil adota o serviço militar obrigatório, sua força militar é uma das maiores do mundo, tendo um efetivo ativo e da reserva em torno de 2.100.000 militares. Em 2016, o Brasil estava na 15ª posição, mas desceu 2 degraus. Muitos especialistas relacionam a queda com a ação do governo federal, que diminuiu suas despesas militares em dólar em 2,2% por conta da crise econômica, segundo dados da CIPRE, Instituto Internacional de Estudos da Paz de Estocolmo. Segundo dados da Global Firepower, no quesito recursos, o Brasil possui 469 tanques, entre eles de combate em guerra, logístico ou de resgate, 697 aeronaves, incluindo os Super Tucanos e os F-5, que serão substituídos até 2025 pelo sueco Saab JAS 39. Além disso, a FAB encomendou o cargueiro militar Embraer KC-390. O Brasil possui dezenas de embarcações militares altamente modernizadas. Entre elas, destaca-se as fragatas da classe Niterói, porém não possui nenhum porta-aviões, mas há 5 submarinos disponíveis para o uso, e já foi encomendado um submarino nuclear para ser entregue em 2020, como o SN Álvaro Alberto, através de uma parceria com a França. O país a ocupar a 16ª posição é o Vietnã. As Forças Armadas Vietnamita é conhecida como Exército do Povo do Vietnã e consiste hoje das forças terrestres do Vietnã, incluindo as forças estratégicas de retaguarda e as de defesa de fronteiras, a Marinha, a Força Aérea e a Guarda Costeira do país. Possuem efetivo ativo e da reserva muito maior ao do Brasil, em torno de 5.400.000 militares. Em relação aos recursos militares, contam ainda com 1.545 tanques, 278 aeronaves, entre elas se destaca o Mi-24 e 6 submarinos. O país a ocupar a 15ª posição é Israel. As Forças Armadas foram formadas durante a independência do país como forma de autodefesa, englobando suas forças terrestres, bem como a sua marinha e a força aérea. Em Israel, todos os cidadãos físicos e mentalmente aptos devem apresentar-se aos 18 anos de idade. Os cidadãos do sexo masculino servem por um período de 3 anos. Terminado o serviço obrigatório, cada um é indicado para uma unidade de reserva, na qual servirá por um período que varia entre 30 e 60 dias por ano, e que pode ser prorrogado por mais tempo, dependendo da necessidade. Israel possui um efetivo baixo, composto por 790.000 da ativa e da reserva, mas possui recursos militares vantajosos e necessários devido às tensões locais. Está disponível cerca de 2.260 tanques, destacando o Magashi, baseado no M48 e M60 americanos, 652 aeronaves, como os caças F-16 desenvolvidos pelos americanos e 6 submarinos. O país a ocupar a 14ª posição é a Indonésia. As Forças Armadas Nacionais da Indonésia são as principais forças de defesa da República da Indonésia.
Possui atualmente 876 mil militares na ativa e na reserva, que formam o Exército, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Força Aérea. Foram formados após a Revolução Nacional da Indonésia, quando lutou uma campanha de guerrilha junto com uma milícia. Como resultado disso, e com a necessidade de manter a segurança interna, as Forças Armadas são dispostas por região, para lutar contra inimigos externos e também potenciais ameaças internas contra o Estado. Atualmente possui 418 tanques, 441 aeronaves, como os caças Su-30MK da Força Aérea, e 4 submarinos, entre eles o da classe Nagabanda, o IKL-209 1400, recém-construído em parceria com a Coreia do Sul. O país a ocupar a 13ª posição é o Paquistão. Para muitos pode ser uma novidade, mas de 2015 a 2017 deu um grande salto no ranking mundial, passando da 17ª para a 13ª colocação, segundo a Global Firepower. As Forças Armadas do Paquistão foram formadas quando a nação obteve sua independência do Império Britânico durante a partilha da Índia, em 1947. Desde então, sua estrutura é dividida em Exército, Marinha, Força Aérea, Forças Paramilitares, Guarda Costeira e Comando Nuclear Estratégico do Paquistão. Há peculiaridades quanto à formação dos oficiais militares, pois as Forças Armadas do Paquistão são lideradas por um corpo de oficiais que não é restrito por classe social, e são indicados a partir de diversas fontes, como as academias de serviço ou por indicação direta. Com relação ao seu recurso militar, o Paquistão conta com um efetivo de aproximadamente 1 milhão na ativa e na reserva, possuindo 2.924 tanques, 951 aeronaves e incríveis 8 submarinos. O país a ocupar a 12ª posição é o Egito. As Forças Armadas do Egito são a principal unidade de combate e defesa deste país. É a maior força armada da África e do Oriente Médio. Contam com um exército, uma marinha e uma aeronáutica. Seu efetivo geral ativo e da reserva contam com 1.200.000 militares, sendo o exército egípcio a maior divisão dentro das Forças Armadas. Seu recurso militar conta com 4.110 tanques, como os M-109, 1.132 aeronaves, destacando-se os F-16 americano e o cargueiro militar Lockheed 130, não possuindo nenhum porta-aviões, mas tem disponível 5 submarinos, incluindo os excepcionais Type 209 1400 alemão. O país a ocupar a 11ª posição é a Coreia do Sul. As Forças Armadas da República da Coreia foram criadas em 1948, após a divisão da Península Coreana, sendo uma das maiores do mundo. Com efetivo na ativa e na reserva, cerca de 3.500.000 militares. Suas forças se compõem pelo Exército, Marinha, Fuzileiros Navais, Força Aérea e Forças de Reserva. A curiosidade é que as Forças Armadas sul-coreanas foram, em grande parte, forças policiais até a eclosão da Guerra da Coreia. Seu recurso militar conta com 2.654 tanques, 1.477 aeronaves altamente tecnológicas e estratégicas, um porta-aviões e 15 submarinos, como a classe 209 alemã. O país a ocupar a 10ª posição é a Itália. As Forças Armadas da Itália estão sob o comando do Supremo Conselho de Defesa da Itália, presidida pelo Presidente da República Italiana, sendo compostas pelo Exército, Força Aérea, a Marinha e os Carabineiros, que são semelhantes a uma Guarda Nacional. De fato, as Forças Armadas italianas não possuem um grande contingente, tendo aproximadamente 362.000 homens na ativa e na reserva, mas está entre as potências militares pelos seus recursos militares, já que possui 800 tanques, destacando os blindados Dardo, 822 aeronaves de defesa, como os Eurofighter Typhoon, 2 porta-aviões, 7 submarinos e diversas embarcações militares, como o destroyer Caio Duilio. O país a ocupar a 9ª posição é a Alemanha. As Forças Armadas da Alemanha são de responsabilidade do governo federal. Não cabe aos estados da Alemanha a manter forças armadas próprias. As Forças Armadas alemãs estão entre as forças mais avançadas e mais bem preparadas do mundo. Na Alemanha, as Forças Armadas é dividida em 6 ramos de ação.
sendo o Exército, a Marinha, a Força Aérea, conhecida como Luftwaffe, Serviço de Apoio Conjunto, Serviço Médico Conjunto e Comando Cyber e Espaço de Informação. Em questão de recurso militar, possuem efetivo considerável, de 586 mil militares na ativa e na reserva, 2.445 tanques, 1.018 aeronaves e 12 submarinos, possuindo uma das maiores empresas desenvolvedoras de tanques de guerra, a Krauss-Maffei-Wegmann, criadora do tanque Leopard A5, muito utilizado no Brasil. O país a ocupar a 8ª posição é a Turquia. As Forças Armadas da Turquia consistem do Exército, da Marinha, incluindo a aviação naval e os fuzileiros, e da Força Aérea. As forças de segurança internas, como a Gendarmeria e a Guarda Costeira, em tempo de paz têm o poder de aplicação da lei e funções militares e são subordinados ao Ministério do Interior, como se fossem as polícias militares do Brasil. Com relação ao recurso militar turco, seu efetivo ativo e da reserva é equiparável ao da Alemanha, de aproximadamente 596 mil militares. Possui ainda 2.445 tanques, 1.108 aeronaves e 12 submarinos. O objetivo do governo turco é a produção de equipamentos militares pelo próprio país e tornar-se cada vez mais autossuficiente em termos de tecnologias militares. O país a ocupar a 7ª posição é o Japão. As Forças de Autodefesa do Japão, conhecida pela sigla FAGE, são as Forças Armadas do Japão, estruturadas em Força Aérea, Força Terrestre e Força Marítima, criadas com o fim da ocupação dos americanos na ilha japonesa, posteriormente à Segunda Guerra Mundial. A atuação das forças japonesas esteve confinada às ilhas japonesas, e suas tropas não podiam ser empregadas em território estrangeiro. Porém, com as crescentes tensões na Península Coreana nos últimos anos, voltaram a estar envolvidas em operações internacionais de manutenção de paz. Seu recurso militar possui um efetivo de 308 mil militares na ativa e na reserva, tendo aproximadamente consideráveis 700 tanques, entre eles o Type 10. Um tanque de combate modernizado e atual criado pela Mitsubishi. Em relação à sua defesa aérea, possui 1.594 aeronaves, com devidas honrarias para o caça F-2, também criado pela empresa japonesa. Há 4 porta-aviões operantes e 17 submarinos disponíveis. O país a ocupar a 6ª posição é o Reino Unido. As Forças Armadas do Reino Unido são conhecidas por Forças Armadas Britânicas ou Forças Armadas da Coroa. O comandante supremo é a Rainha do Reino Unido, Elizabeth II. O Reino Unido é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membro do G8 e da OTAN. Além disso, a presença e influência mundial dos britânicos é ainda maior devido às suas relações comerciais e às suas forças armadas, que mantêm operações em todo o mundo. O grande teste das forças britânicas foi durante a Guerra das Malvinas, em 1982, conflito este contra a Argentina. Demonstrou a força britânica que lutou sozinha e saiu vitoriosa. A estrutura militar é composta pelo Exército, a Marinha Real, o Royal Navy, e a Força Aérea Real, o Royal Air Force, a mais antiga do mundo. No quesito recurso militar, tem disponível cerca de 197 mil militares na ativa e na reserva. Conta ainda com 249 tanques, 856 aeronaves, 3 porta-aviões e 11 submarinos. O país a ocupar a 5ª posição é a França. As Forças Armadas Francesas concentram o poder executivo no presidente da República Francesa. O Ministério da Defesa é o responsável pelo financiamento, alocação de recursos e operações. As forças francesas foram responsáveis em estimular o nacionalismo na Revolução Francesa, onde esta mentalidade se mostrou mais barata e eficiente para o Estado do que as forças mercenárias. As Forças Armadas do país iluminista estão divididas em 5 ramos: Exército, Corpo de Engenharia, Marinha, Força Aérea e as Gendarmerie, ou Gendarmerias, que são as polícias militares em tempo de paz. Seus recursos militares é composto
por um efetivo de 401 mil militares, aproximadamente 406 tanques, 1.305 aeronaves militares, incríveis 4 porta-aviões, como o FS Charles de Gaulle e 10 submarinos. O país a ocupar a 4ª posição é a Índia. As Forças Armadas Indianas englobam o Exército da Índia, a Força Aérea da Índia, a Marinha e a Guarda Costeira. Cabe ao presidente da Índia o poder como comandante em chefe das Forças Armadas. Seu contingente ativo e de reserva conta com aproximadamente 3.400.000 militares, possuindo ainda 4.426 tanques, 2.102 aeronaves, 3 porta-aviões e 15 submarinos. O país a ocupar a 3ª posição é nada mais e nada menos que a República Popular da China. O Exército de Libertação Popular, na sigla ILP, é composto das Forças Terrestres, Força Aérea, Marinha e ainda a Força de Mísseis Balísticos e a Força de Apoio Estratégico. O ILP foi criado em 1927 como braço militar do Partido Comunista da China. Seu nome original era Exército Vermelho. A sua força de 4.600.000 militares na ativa e na reserva, ao lado das Forças Armadas do Vietnã, tornam-no um dos maiores em contingente militar do mundo. Em relação aos recursos militares, em seus quadros terrestres, tem disponível 6.457 tanques. Logo, 2.955 aeronaves, como caça Chengdu J-10, um porta-aviões e 68 submarinos, entre eles o recém-construído submarino nuclear 093G. O país a ocupar a 2ª posição é a Federação Russa. As Forças Armadas da Rússia são os serviços militares da Rússia, estabelecidas após a dissolução da União Soviética em 1992. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da Federação Russa, hoje ocupado por Vladimir Putin. As Forças Armadas são divididas em 3 ramos e mais 3 independentes, sendo o Exército, a Marinha, a Força Aérea, as tropas estratégicas de mísseis, as tropas aeroespaciais e as tropas aerotransportadas. Seu incrível recurso militar conta com aproximadamente 3 milhões de contingente militar na ativa e na reserva, absurdos 20.216 tanques, entre eles o T-90, de fabricação própria, permitindo aos russos o posto de grandes desenvolvedores de tanques de guerra ao lado dos germânicos. Em sua estrutura militar, há 3.794 aeronaves militares, a maioria de produção russa, destacando para o principal caça de superioridade aérea da Rússia, o MiG-29, um porta-aviões e 63 submarinos, em destaque para o maior submarino nuclear do mundo, o Dmitry Donskoy. O país a ocupar o posto de maior potência militar do mundo está os Estados Unidos da América. As Forças Armadas dos Estados Unidos são constituídas do Exército, da Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, Força Aérea e Guarda Costeira. São as únicas forças armadas do planeta com condições de operar em qualquer área do globo, em diferentes regiões ao mesmo tempo. Sua colocação no ranking se deve ao fato dos altos investimentos orçamentais na defesa do país e nas operações militares, que constantemente necessitam de melhores enquadramentos tecnológicos e de inteligências que suprem a demanda dos militares em campo. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas e ajuda a formular a política militar, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é o principal órgão pelo qual a política militar é realizada. De fato, o recurso militar americano é imensurável pelos constantes sigilos impostos pelo governo. Porém, com a efetiva transparência pública, o site Global Firepower fez um levantamento do efetivo ativo e de reserva, em torno de 2.500.000 militares. É claro que os dados podem ser elevados em época de guerra global e perigosa. Logo, seu aparato bélico conta com 5.884 tanques modernos e hostis, como principal tanque de combate americano, o M1 Abrams. Incríveis 13.762 aeronaves, contando com a única aeronave de geometria variável na ativa,
o mortífero bombardeiro Rockwell B-1 Lancer. No mar, ao lado dos britânicos, os Estados Unidos são dominadores. Possui uma frota de 19 porta-aviões, cerca de 9 vezes a quantidade a dos britânicos, mais de 250 navios militares e 70 submarinos. Com a escalada de tensões em diferentes regiões do planeta, principalmente na Península Coreana, as principais potências buscam constantemente elevar seus padrões e recursos bélicos a fim de estarem melhores preparadas para um conflito iminente de proporções inimagináveis. O ranking da Global Firepower não deixa de ser um levantamento interessante do ponto de vista ilustrativo, que mostra um pouco do panorama atual das forças armadas de diversas nações. Contudo, é possível prever um cenário de ação real de guerra, em que países menores e mais avançados tecnologicamente podem estar mais preparados e levar vantagem sobre os países grandes.